Olá! Nessa aula, vou falar sobre as guias gerais da rotina SPED ECD e do Bloco Zero. Na guias gerais, serão preenchidos os campos que irão compor o Bloco Zero e algumas informações do Bloco I e do Bloco J. Aqui na rotina SPED ECD, então eu clico na guias gerais. Temos o campo Período. Ele é de preenchimento obrigatório e é composto por dia e mês. Deve-se informar o período inicial e o período final, e esse período será gravado no registro 0000 do bloco 0 do arquivo texto. Então, aqui no período inicial, deve-se considerar para o exercício o início de abertura da empresa. Por exemplo, se o início de atividade da empresa foi em março, ele irá considerar a data e o mês de abertura da empresa. Outro exemplo. A empresa começou o movimento do seu escritório no mês de maio, pois ela veio de outro contador para o seu escritório, a partir do mês de maio. Então, você irá considerar a data e o mês da responsabilidade do seu escritório com essa empresa, pois o período anterior será entregue pelo outro contador. A mesma regra ocorre para o período final. Deve-se considerar até qual mês que a empresa teve movimento. Por exemplo, se durante o exercício a empresa não teve o movimento até dezembro, pois ocorreu um encerramento das atividades no mês de agosto, aqui no campo final deve ser informado o dia e o mês que houve encerramento das atividades da empresa. Outro exemplo, se a empresa está saindo do seu escritório por qualquer motivo, então aqui no campo final deve ser informado o dia e o mês em que a movimentação dessa empresa foi de sua responsabilidade. Do contrário, se não se encaixa em nenhuma dessas situações ou nenhuma outra situação especial, então o período inicial é 1/1 e o período final 31/12. Uma informação importante é que quando for informado um período inferior a 12 meses, por exemplo, o período inicial é o mês 1 e o período final é o mês 8, ou seja, inferior a 12. Ao iniciar o processamento, o sistema apresenta a mensagem informando que o período é inferior a 12 meses e sem identificação de situação especial se você confirma essa geração. Então, se você se enquadra nessa situação, você clica em Sim para que o sistema realize a geração do arquivo. No quadro Tipo de livro, o sistema permite realizar a geração de dois tipos: geral. As empresas devem utilizar o livro diário, contemplando todos os fatos contábeis. E resumido, que é a escrituração auxiliar. É o livro diário que contém a escrituração resumida. Ele obriga a existência de livros auxiliares, o A, e não pode coexistir em relação ao mesmo período com os livros G, geral, e B, livro de balancetes, diários e balanços. Então, se eu gerar um livro resumido, no mesmo período, eu não posso gerar um livro geral, ou vice-versa. A informação do tipo de livro será gravada no registro I010 do bloco I, juntamente com a informação do layout da receita, daquele layout que está sendo gravado conforme o ano que está sendo gerado aqui na rotina. No quadro Finalidade, defina a finalidade da geração do arquivo texto, se é original ou substituto. Essa informação será gravada no registro 0000 do campo 14 do arquivo texto. O campo Regime de Tributação fica desabilitado para alteração, pois o sistema identifica qual é o regime de tributação atual da empresa, ou seja, o regime de tributação que está informado hoje, lá na rotina cadastro da empresa. Para que possamos conferir, vou acessar o cadastro da empresa. Então, vou no caminho Parâmetros Gerais, Cadastros, Cadastro de Empresas. Na guia Contábil, guia Indicadores, campo Regime de Tributação. É desse campo que o sistema realiza a leitura do regime de tributação da empresa para informar no campo Regime de Tributação da rotina SPED ECD. Agora, o campo Tributação do período é um campo editável, onde é possível alterar o regime de tributação da empresa para a geração do arquivo texto. Por exemplo,
Digamos que no ano atual o regime da sua empresa é lucro presumido, mas no ano anterior, que é o período de entrega do arquivo do SPED, a sua empresa era lucro real, ou seja, a empresa mudou o regime de tributação para lucro real. Diante disso, para que não seja necessário modificar o regime de tributação da empresa no cadastro da empresa, para que o sistema identifique que a empresa era lucro real, nós temos o campo Tributação do período. Então, é nesse campo que você irá informar o regime de tributação no qual a empresa pertencia no período de geração do arquivo. Agora, se a empresa não teve nenhuma alteração de regime tributário no período, tanto no campo Regime Tributário quanto no campo Tributação do período, a informação ficará igual. O campo Instituição responsáveis pela administração do cadastro é de preenchimento obrigatório. Devemos informar o código da instituição responsável pela administração do cadastro, conforme tabela publicada pelo SPED. Caso a empresa possua inscrição em outro estado ou outros estados, é necessário selecionar aqui, e com isso a informação será lida do cadastro da empresa. Será lida aqui da guia Básicos, no quadro Inscrição Estadual, Outros Estados. Mas caso a empresa não esteja vinculada a nenhuma entidade, aqui no campo Instituição responsáveis pela administração do cadastro, selecione a opção 00, nenhuma inscrição em outras entidades. A informação desse campo será gravada no registro 0007 do bloco 0 do arquivo texto. O campo Indicador de Situação Especial deve ser preenchido se a empresa que está gerando o arquivo texto possuir alguma situação especial, como cisão, fusão, incorporação ou extinção. Caso contrário, este campo fica em branco. A informação desse campo será gravada no registro 0007 do bloco 0 do arquivo texto. O campo Data da ocorrência somente ficará habilitado para preenchimento se algum indicador especial for selecionado. Ou seja, a data da ocorrência só deverá ser informada se a empresa tiver alguma situação especial ou ocorrência de evento, como abertura, cisão, fusão, incorporação ou encerramento. No caso de cisão, cisão parcial, fusão, incorporação e encerramento, para que seja gerado o arquivo texto corretamente, é necessário que o encerramento das contas de resultado seja realizado no último dia constante da declaração. Sendo assim, deve ser realizado o procedimento do encerramento com a data da ocorrência lá na rotina de encerramento do exercício. Para isso, acesse a rotina Encerramento do Exercício Social pelo caminho Contábil, Contabilidade, Encerramento, Encerramento do Exercício Social. Informe a empresa. Marque a opção Situação Especial ou Evento e informe a data da ocorrência da situação especial ou do evento. Desta forma, para o período em que estiver compreendido o mês informado no campo Data da ocorrência, será acrescentado o segundo período do fracionamento. E então, os lançamentos de encerramento serão gerados em mais um período, além dos já compreendidos durante o exercício, possibilitando a entrega do SPED ECD em arquivos fracionados. Apenas para reforçar, se a empresa tiver alguma situação especial, como cisão, cisão parcial, fusão, incorporação e encerramento de atividade, ao processar o encerramento, é necessário marcar a opção Situação Especial ou Evento e informar a data da ocorrência. E no caso do evento de abertura, no campo Indicador Início de Período, selecione a opção Abertura e informe no campo Data da ocorrência a data em que a empresa foi aberta. O campo Indicador de Início de Período é de preenchimento obrigatório e identifica a origem da geração que está sendo realizada. Quando selecionada a opção 0, Normal, Início no primeiro dia do ano, será verificado se o dia informado no campo Inicial é igual a 01. Então, a data inicial tem que ser igual a 1.
Caso seja informado um dia inicial diferente de um, o sistema irá apresentar a mensagem de advertência para que o usuário verifique a informação e faça a correção. Por exemplo, se eu coloco aqui no campo indicador de início de período como normal, mas na data início eu coloco algo diferente de 1, o sistema apresenta um alerta orientando o usuário a corrigir a informação. Temos a opção Abertura, que eu já mencionei antes. Então aqui, selecione a abertura e no campo Período Inicial e Data da Ocorrência, informe a data de abertura da empresa. Temos mais opções, como resultante de cisão-fusão ou remanescente, ou se é início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário. A informação deste campo será gravada no registro 0000, no campo 12 do bloco 0 do arquivo texto. A data informada no campo Data de atualização deve ser igual à data informada no campo Data final do quadro Período. Se não for informada nenhuma data aqui nesse campo, ou seja, se ele ficar em branco, o sistema irá utilizar a data de inclusão de cada registro de cada cadastro, como centro de custo, registro I100, plano de contas, registro I050 e histórico padrão, registro I075. Então, se eu informo a data aqui, o sistema considera nesses registros a data informada nesse campo. Mas se eu deixo esse campo em branco, o sistema utiliza as datas de inclusão desses registros. Vou falar agora do quadro Termo de Abertura e Encerramento do livro. Primeiro, o termo de abertura. Ele é composto pelos campos número de ordem do instrumento de escrituração. Esse campo é de preenchimento obrigatório e deve-se informar o número de ordem do livro de escrituração. Natureza do livro. Esse campo também é de preenchimento obrigatório e deve-se informar a natureza do livro, finalidade a que se destina o instrumento. Data de arquivamento dos atos constitutivos. Também é um campo de preenchimento obrigatório e deve-se informar a data do ato da constituição da empresa. As datas de alterações contratuais devem ser desconsideradas. Em termos práticos, essa data é a data do NIE. E temos o campo Data do arquivamento da conversão de sociedade simples para empresária. Esse campo é de preenchimento opcional e deve-se informar a data do arquivamento da conversão de sociedade simples da empresária. As informações destes campos serão gravadas no registro I030 do bloco I no arquivo texto. Agora vou falar do termo de encerramento. Ele é composto pelos campos. Natureza do livro é um campo de preenchimento obrigatório. Deve-se informar a natureza do livro, finalidade a que se destina o instrumento. A data de início, que é um campo obrigatório e tem que ser informada a data de início da escrituração. E a data de término, que é um campo também obrigatório e deve ser informada a data de término da escrituração. As informações destes campos serão gravadas no registro J900, do bloco J do arquivo texto. Na parte inferior da rotina, temos a opção Executar pré-validação do arquivo. Caso queira que o sistema realize a pré-validação do arquivo que está sendo gerado, marque essa opção. Então, ao marcar a opção Pré-validação e clicar no botão Iniciar para começar a geração do arquivo texto, o sistema irá identificar possíveis problemas que podem impedir a importação do arquivo no PVA e, no final, irá apresentar ao usuário o relatório com as informações analisadas. Desta forma, é possível identificar prováveis problemas existentes na base de dados. Nessa pré-validação, o sistema classifica em alerta os problemas que não impedem a importação do arquivo no PVA e, em erro, os problemas que impedem a importação no PVA. Ao identificar alertas e erros, é importante que o usuário realize os ajustes necessários e processe novamente a pré-validação. Agora vou falar do bloco 0.
Então, clico na guia Bloco 0. No campo Tipo da ECD, temos disponíveis as opções da CSPS, Empresa Não Participante de SCP, como sócio ostensivo. Esta opção sempre virá marcada para cada nova empresa que ainda não tenha gerado o SPED ECD, ou seja, ao acessar o bloco 0, o sistema apresenta essa opção como sugestão já marcada. Ao marcar essa opção, a informação será gravada no registro 0000 no campo 17 do bloco 0 do arquivo texto. Agora, ao selecionar uma das opções Empresa Participante de SCP como sócio ostensivo ou ECD da SCP, o sistema apresenta a pergunta: deseja cadastrar as SCPs desta empresa agora? Ao informar sim, será apresentada a tela para cadastrar e vincular as SCPs. Mas ao informar não, a tela não é aberta, mas é possível vincular as SCPs em outro momento. Para isso, clique no botão Adicionar SCPs. Vejamos a situação de quando se trata de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. Então, eu clico em Sim para cadastrar as informações. Clico no botão Mais para relacionar. O cadastramento é ilimitado. É possível cadastrar quantas forem necessárias. E as informações serão gravadas no registro 0035 do bloco 0 do arquivo texto. Agora, se no tipo da ECD for selecionada a opção ECD da SCP, é possível vincular somente uma empresa SCP, que é a própria empresa selecionada para a geração do SPED ECD. E as informações serão gravadas no registro 0000 no campo 18, bloco 0 do arquivo texto. Temos a opção Empresa de Grande Porte. Esse campo será marcado quando a empresa possui um ativo superior a 240 milhões ou se a receita bruta anual for superior a 300 milhões. Este campo identifica que a empresa é de grande porte, conforme estabelece a Lei 11.638 de 2007, e que a partir deste parâmetro deverá possuir sistema próprio de auditoria. Com isso, os campos Nome do Auditor, Registro do Auditor e CNPJ/CPF do Auditor serão habilitados para preenchimento. Então, nessa aula, eu falei das guias gerais e do bloco 0. Vou dar continuidade nas demais guias nas próximas aulas. Até lá!